Os mistérios da Arca da Aliança. Onde está hoje? Você já imaginou o que aconteceu com a Arca da Aliança? Sim, aquela mesma que Deus mandou Moisés construir no deserto, descrita com tantos detalhes no livro de Êxodo. A Arca era mais do que um simples objeto. Ela era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, o lugar onde os 10 mandamentos eram guardados, e, segundo a Bíblia, um ponto de encontro direto com a glória divina. Agora, pense comigo, se a Arca foi tão importante na história bíblica, por que ela desapareceu? Onde ela está agora? Será que foi destruída? Escondida? Ou, como alguns acreditam, foi levada para um local misterioso, à espera de ser redescoberta? Essas perguntas instigam teólogos, historiadores e até arqueólogos há séculos. A verdade é que a Bíblia não nos dá uma resposta direta sobre o destino final da Arca, mas nos fornece pistas valiosas para refletirmos. E hoje, aqui no Agregar a Bíblia, vamos explorar juntos essas pistas, fazendo uma verdadeira viagem no tempo, da época de Moisés, passando pelos reis de Israel, até as teorias mais modernas sobre onde a Arca pode estar agora. Mas antes de começarmos essa jornada, deixa eu te perguntar: qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você ouve falar da Arca da Aliança? Será que você pensa na presença de Deus? Nos filmes que romantizaram sua história, como Indiana Jones? Ou será que você se pergunta se ela ainda existe? Se sim, o que ela representaria no mundo de hoje? A Bíblia nos dá a primeira descrição da Arca em Êxodo 25. Ali, Deus instrui Moisés a construir uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com um propiciatório no topo e 2 querubins esculpidos. Mas ela não era apenas um artefato sagrado. Era o trono de Deus entre os homens. Sempre que a arca era levada, o poder divino a acompanhava, como na travessia do Jordão, Josué 3, de 13 a 17, ou na conquista de Jericó, Josué 6, de 6 a 20. Agora, veja só, a última menção clara da arca na Bíblia está no segundo livro de Crônicas 35, 3, durante o reinado do rei Josias. Depois disso, silêncio total. Nenhum versículo explica para onde ela foi ou o que aconteceu. E é aqui que começam os mistérios. Sabia que há várias teorias sobre o destino da arca. Algumas afirmam que ela foi destruída quando o Templo de Salomão foi saqueado pelos babilônios em 586 a.C. Outras sugerem que ela foi escondida pelos levitas antes da invasão. E, pasme, há até quem diga que ela foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião. E se eu te dissesse que há evidências arqueológicas e relatos históricos que dão força a algumas dessas teorias? Será que elas são confiáveis? Ou será que o verdadeiro paradeiro da arca é algo que Deus decidiu manter em segredo, talvez como um teste para nossa fé? No vídeo de hoje, vamos examinar cada uma dessas hipóteses com base na palavra de Deus, nos fatos históricos e nas descobertas arqueológicas. Nosso objetivo é ir além do mistério e extrair lições espirituais profundas que a história da arca nos ensina sobre a nossa caminhada com Deus. Então, prepare-se para mergulhar em um dos maiores enigmas da Bíblia. Porque acredite, essa história não é só sobre onde a arca está, mas sobre o que ela ainda significa para nós, como cristãos, nos dias atuais. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua teoria sobre o paradeiro da arca? Compartilhe nos comentários e vamos explorar esse mistério juntos aqui no Agregar a Bíblia. Agora que já despertamos nossa curiosidade sobre o paradeiro da arca, vamos começar desvendando o que sabemos por meio da Bíblia. A Arca da Aliança surge pela primeira vez em Êxodo 25, 10 a 22, com uma descrição detalhada dada diretamente por Deus a Moisés. Ela era mais que um simples objeto de culto, era um símbolo poderoso da aliança entre Deus e seu povo. Imagine a cena. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, vagando pelo deserto. Entre eles, um objeto sagrado que carregava os 10 mandamentos, a essência da lei divina, e representava a presença de Deus no meio do acampamento. Quando a arca era carregada, Deus ia à frente, protegendo o povo, guiando e demonstrando seu poder em momentos cruciais. A arca e os grandes milagres. Em Josué 3, 14 a 17, vemos o momento em que a arca abre caminho para o povo atravessar o rio Jordão em terra seca. Que cena extraordinária! O rio, que normalmente estava cheio, recuou no instante em que os sacerdotes pisaram na água, carregando a arca. Mais tarde, na Batalha de Jericó, Josué 6, a arca esteve no centro da estratégia divina. O povo marchou em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, carregando a arca, e no 7º dia as muralhas desabaram diante deles. Esses episódios mostram o papel da arca como mais do que um artefato,
Ela era o ponto de encontro entre Deus e seu povo, um lembrete de que a vitória vinha da obediência à sua palavra e à sua presença. Mas será que hoje em dia nós lembramos que o poder de Deus ainda está disponível para aqueles que seguem sua orientação? Ou será que, como Israel às vezes fez, confiamos mais no símbolo do que na essência? O desaparecimento da arca. Agora, avancemos para o mistério. A última menção clara da arca ocorre no segundo livro de Crônicas 35:3, quando o rei Josias ordena que a arca seja recolocada no templo. Após esse ponto, nada mais é dito sobre seu paradeiro. Quando os babilônios destruíram Jerusalém em 586 a.C., o Templo de Salomão foi saqueado, mas a Bíblia não registra se a arca foi levada ou destruída. Aqui entra a primeira teoria: a arca pode ter sido destruída junto com o templo. Essa hipótese é reforçada pelo silêncio bíblico. Mas seria possível que algo tão importante tivesse sido perdido para sempre? Outras teorias sugerem que os levitas, cientes da iminente destruição do templo, esconderam a arca em um local secreto. Uma passagem intrigante em 2 Macabeus 2, de 4 a 8, um livro deuterocanônico, não aceito no cânon protestante, mas relevante para o contexto histórico, relata que o profeta Jeremias teria escondido a arca no Monte Nebo. Ainda assim, esse relato carece de confirmação bíblica ou arqueológica. Evidências arqueológicas e relatos históricos. E se eu te dissesse que algumas pistas apontam para locais fora de Israel? Uma das teorias mais fascinantes sugere que a arca foi levada para a Etiópia. Segundo uma tradição mantida pela Igreja Ortodoxa Etíope, a arca está guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Os sacerdotes responsáveis pela igreja afirmam que apenas um guardião tem permissão para ver a arca, tornando impossível verificar essa alegação. Apesar da falta de evidências concretas, a Etiópia tem uma conexão histórica interessante com Israel. A rainha de Sabá, mencionada no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, teria visitado o rei Salomão e, segundo tradições etíopes, levado a fé judaica para sua terra. Mas será que isso seria suficiente para justificar a presença da arca lá? Outra possibilidade intrigante é que a arca foi escondida em cavernas secretas próximas ao Monte do Templo, em Jerusalém. Em 1982, o arqueólogo Ron Wyatt afirmou ter encontrado a arca em uma dessas cavernas, mas suas alegações foram amplamente contestadas e nunca confirmadas. O significado espiritual da arca hoje. Agora, pense comigo, será que o verdadeiro valor da arca reside em descobri-la fisicamente? Ou será que Deus permitiu que ela desaparecesse para nos ensinar algo maior? No Novo Testamento, em Hebreus 9, de 11 a 12, somos lembrados de que Jesus se tornou o sumo sacerdote e o mediador de uma nova aliança. Ele entrou no Santo do Santo Celestial, não com o sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, garantindo redenção eterna. Isso significa que a arca, embora importante na antiga aliança, cumpriu seu papel como sombra do que viria. Mas será que, em nossa busca por respostas sobre a arca, estamos esquecendo de viver a essência dessa nova aliança? Afinal, a presença de Deus não está mais limitada a um objeto ou lugar. Como cristãos, cremos que o Espírito Santo habita em cada um de nós. 1 Coríntios 6, 19. E você? Como tem buscado a presença de Deus no seu dia a dia? Será que a história da arca nos ensina a valorizar mais essa presença viva em nossa vida? No final das contas, o mistério da Arca da Aliança nos deixa com perguntas fascinantes e reflexões profundas. Depois de toda essa jornada pelos mistérios da Arca da Aliança, desde sua construção no deserto, passando pelos milagres que testemunhou, até as teorias sobre seu paradeiro, fica uma pergunta: o que essa história significa para nós, hoje? A arca era mais que ouro ou madeira, ela representava a presença de Deus e sua aliança com o povo de Israel. Porém, com a vinda de Jesus, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Deus não apenas habitou entre nós, mas fez de cada um de nós seu templo vivo. Pense nisso. Aquilo que a arca simbolizava, a presença divina, agora está disponível a todos que creem em Cristo. O enigma não resolvido. Mas por que será que a arca desapareceu? Talvez Deus tenha permitido isso para evitar que a adorássemos como um ídolo, esquecendo que ela apontava para Ele. Afinal, não é a arca em si que importa, mas o que ela simboliza, o relacionamento entre o Criador e sua criação. Hoje, muitos de nós ainda buscamos a arca na forma de objetos, símbolos ou experiências que nos façam sentir mais próximos de Deus. Mas será que estamos nos esquecendo de que Ele já está conosco? Como diz em Mateus 28, 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Lições da Arca para a vida cristã. O que podemos aprender da história da Arca? 1. Obediência e fé. Assim como os israelitas precisaram confiar em Deus ao seguir a Arca, nós também somos chamados a obedecer, mesmo quando não temos todas as respostas. 2. A presença de Deus. Não precisamos de um objeto sagrado para nos conectarmos com Deus. Ele está conosco, vivendo em nossos corações. 3. Esperança no mistério. Algumas perguntas, como o paradeiro da Arca, permanecem sem resposta. Mas isso não abala nossa fé. Pelo contrário, nos lembra que Deus é maior do que nosso entendimento. Então, e se a verdadeira questão não for onde a Arca está, mas quem Deus é em sua vida? Agora, eu quero te convidar a refletir. Como você tem buscado a presença de Deus no seu dia a dia? Será que tem focado mais em símbolos ou tradições do que no relacionamento pessoal com Ele? Aqui no Agregar a Bíblia, acreditamos que cada história da Palavra de Deus tem algo a ensinar. Então, compartilhe nos comentários. Qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Você acredita que a Arca será encontrada um dia? Ou que seu destino é um mistério que Deus quer manter para sempre? Não importa se a Arca está escondida em uma caverna, perdida em Jerusalém ou guardada na Etiópia. O que realmente importa é que o Deus da Arca continua presente, vivo e ativo em nossas vidas hoje. E essa presença, meu amigo e minha amiga, é mais poderosa do que qualquer objeto sagrado ou relíquia perdida. Então, enquanto buscamos agregar mais conhecimento e fé em nossas vidas, lembremos sempre: Deus não está preso a um lugar ou coisa. Ele está conosco todos os dias. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que também se interessaria por esse tema. Aqui no Agregar a Bíblia, continuamos juntos, explorando a palavra e aplicando suas lições no nosso dia a dia. E para fechar, quero deixar uma pergunta para você pensar e responder nos comentários. Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus sobre a Arca, qual seria? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida e até mais.